Olá, meu nome é Débora e eu e o João vamos apresentar então o subprojeto 1, que é sobre construção do lugar das raízes e controladores PI, PD e PID, da disciplina de controle 2 do ano de 2021/2. Bom, começando com construção do lugar das raízes. Então a gente criou aqui uma função de transferência qualquer, com polo em -4 e -6, como mostra o diagrama aqui ao lado. E a gente vê que essa função de transferência em malha aberta, o K ele não altera a posição aqui dos polos. Mas a partir do momento que a gente fecha a malha, a gente faz aqui o ganho de malha fechada, né, para alimentação negativa, que no caso é esse, a gente vê que o K ele modifica a posição dos polos. Então, primeiramente a gente tem o polo em -4 e -6, mas a partir do momento que a gente muda esse K, esses polos vão ser modificados. E assim forma-se um caminho, e esse caminho é chamado de lugar geométrico das raízes. Que a gente só demonstrou, então, que para um valor de K, que é o mesmo sistema anteriormente, né, que a gente jogou no MATLAB. Então, para esse valor de K aqui, 0,84, a gente analisa aqui, ó, o polo antes estava em -4 e -6, agora eles se aproximaram, né, de maneira equidistante aqui, e agora eles estão aqui nesses pontinhos rosa. E a gente tem uma função de primeira ordem, visto que está no polo real, né, diz que os polos estão no eixo real, perdão. E conforme a gente aumenta o K para 87,376, por exemplo, a gente vai ver que os polos, eles foram aqui eles já viraram, né, já se encontraram aqui e se separaram aqui de maneira equidistante e viraram agora polos complexos conjugados, que tem uma resposta, então, de segunda ordem, né, com sobressinal. Então, a gente conclui que o K, ele altera a posição dos polos, como também a resposta transitória do sistema, né? Pode concluir isso? Bom, como fazer isso de maneira manual? Que eu vou explicar um pouco como pode fazer isso. O MATLAB ele faz isso, né? Mas também tem como fazer manualmente. Então aqui deve estar claro que os polos, eles são as raízes do denominador aqui desse ganho de malha fechada que a gente tem de eliminação negativa. Então, se a gente isolar o G de S vezes o H de S, a gente vai obter igual a -1. Esse -1 ele pode ser escrito na forma polar também, como sendo 1 com o ângulo de 180, né, ou múltiplo ímpar de 180. Então, se a gente quer saber se determinado ponto S pertence ou não ao lugar das raízes, a gente pode ou substituir o ponto direto em G de S, H de S e concluir que dá -1 ou não, né? Se não der, então não faz parte do lugar das raízes. Ou então verificar a contribuição angular que esse ponto S tem com relação aos polos ou zeros existentes no sistema. Se der 180 ou múltiplo ímpar de 180, faz parte do lugar das raízes. Diferente disso, não faz. Então, os passos para construir esse lugar das raízes manualmente são esses 4 aqui. Claro que cada um aqui deles tem um cálculo, né, por dentro, mas aqui eu vou só explicar brevemente. O primeiro passo, então, a gente fez aqui, né, uma função de transferência com o polo -1, -5 e -10, só para demonstrar esses passos. Então, o primeiro passo seria determinar o lugar das raízes do eixo real. Então, coloca-se aqui o ponto S em lugares distintos e analisa a contribuição angular, né, de cada polo, no caso aqui, referente a esse ponto S, e vê se vai dar esse 180 ou múltiplo ímpar de 180. O segundo seria determinar as assíntotas do lugar das raízes, que no caso é essa linha tracejada. A assíntota não é o mesmo que o lugar das raízes. A assíntota é como se fosse uma tendência para o lugar das raízes no infinito, né? Para onde esse lugar das raízes vai tender no infinito. E terceiro seria encontrar o centroide aqui dessa assíntota, que no caso aqui seria -5. Por último, encontrar o ponto de partida do eixo real, ou seja, onde esses dois polos irão se encontrar aqui. Esse seria o ponto de partida do eixo real. Bom, agora a gente aqui trouxe um exemplo do livro, que ele demonstra um pouco essa contribuição angular que os polos têm com relação ao ponto S. E esse exemplo aqui ele pedia para determinar se esse ponto S fazia ou não parte do lugar das raízes desse sistema. Então, foi feito aqui, né, toda a trigonometria para encontrar essas contribuições angulares de cada polo e zero existente nesse sistema. E aqui no caso foi somado, na verdade somado esses dois primeiros, né? Aqui tem o menos na frente, porque o θ3 e o θ4 são polos. Então, quando tem polos, a gente coloca o menos na frente, quando tem zeros, a gente soma. Então, juntando tudo isso, deu -70,55.
E isso é diferente de 180 ou qualquer múltiplo ímpar de 180, então não faz parte do lugar das raízes esse ponto. Né? O menos 2 aqui mais J3 não faz parte do lugar das raízes. E a gente só confirmou isso aqui, né? Jogamos no MATLAB lá o lugar das raízes e a gente viu que o máximo, o ponto que o polo pode atingir é em menos 2,5 mais 0,86i. Então, realmente aqui, né, o I3 aqui não tem como fazer parte do lugar das raízes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o controlador PI. O controlador PI é um controlador então de ação integral e ele tem como função, né, eliminar o erro em regime permanente. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma outra função de transferência. Jogamos aqui aleatório, tá? Jogamos aqui também um ganho aqui aleatório, 442,78, que nos deu essa posição, nesse ponto de operação aqui, os polos estão nessa posição. Temos essa resposta, para esse sistema. Então, o intuito aqui seria projetar um controlador, né, controlador PI, de forma que eliminasse o erro, ou seja, isso seguisse referência, mas que mantivessem as características aqui da resposta transitória, né, parecida pelo menos. Então, o que a gente fez? A gente sabe que o que a gente sabe, né? A gente sabe que o controlador PI, o integrador, ele tem um zero na origem, perdão, um polo na origem. Então, a gente incrementou um zero próximo desse polo na origem, de forma que eles quase se cancelassem, então com isso, né, não alterasse aqui o nosso caminho aqui dos polos, né, nosso lugar das raízes. Então, como não altera o lugar das raízes, a gente consegue operar no mesmo ponto que a gente operou antes, sem o controlador, e não mudar, né, nossa resposta transitória, e com isso seguir referência. Então, ó, a gente tem aqui as características, ó, 41,9 de sobressinal, aqui a gente tinha 41,5, então bem próximo, né? O tempo aqui do primeiro pico, 0,61, aqui 0,63. Então, a gente conseguiu ter as características do transitório parecida. E agora, né, seguindo a referência, que é o que um integrador faz, que é eliminar o erro. Bom, dando continuidade agora então, né? Temos aqui o controlador PD, que é o controlador derivativo, e a função dele é aumentar a velocidade de resposta do sistema. Temos aqui a função de transferência, certo? E aqui a gente pode ver que sem o compensador, o tempo de assentamento da função é de 3,47 segundos, certo? E aqui, quando nós inserimos um zero em menos 3,006, podemos ver aqui que o novo tempo de assentamento é 1,15 segundos. Né? Então, a gente pode ver que o efeito do compensador realmente é deixar mais rápido o sistema. E agora, né, o controlador PID. O controlador PID nada mais é que a soma, né, então, do controlador PI e do PD, que é o integrador e do derivador. Então, o que ele faz? Além da característica do PI, que é de deixar o sistema um menor erro, ele também vai deixar o sistema mais rápido, que é a característica do PD. Então, aqui temos a função de transferência, retirada do livro, certo? Aqui, a nossa nova função de transferência, com a adição de um zero aqui em menos 55,92. E por último aqui, né, com tanto a adição do derivador quanto do integrador, nós temos aqui daí, a partir, né, dessa equação aqui, da função de transferência, nós temos ainda, assim, um outro zero aqui em menos 0,5 e um novo polo aqui em zero. Bom, então o que o controlador PID faz? Ele vai seguir a referência e também deixar mais rápido, né? E a gente pode ver isso aqui nesse gráfico. Então, aqui, a função sem a compensação, certo? Ela vai ficar aqui com um erro bem grande. E o tempo de assentamento dela está aqui, aproximadamente 0,8, e ainda tem erro. Já a função aqui mais clarinha, a gente pode ver, é o PD, que ele faz aqui. Ele vai assentar antes, aqui a gente consegue ver por volta de 0,6, e ainda ele vai estabilizar, então, aqui mais rápido, certo? Porém, ele ainda tem um errinho. Quando a gente adiciona o controlador integrador a esse controlador derivador, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma resposta um pouco mais lenta aqui no começo, ele vai deslocar um pouquinho o pico, porém aqui, ó, ele vai ter a integração e com erro de zero.
Então, a gente consegue provar aqui que, além de seguir referência, ele também vai ser mais rápido.